Seguimento a essa tradição do nosso congresso de começar pontualmente as mesas. Agora são 4 horas e a gente dá início às nossas discussões. Eu vou obedecer, como fez a Érica, a ordem que está no panfleto aqui da gente. Nós vamos começar nossa discussão com o Daniel Reis. Meu nome é Alberto, eu sou debatedor dessa mesa. Nós vamos começar com o Daniel Reis, o Ion e o encontro, o reencontro com o masoquismo. Passando a palavra depois para a Julinéia. Ion, filho de um abuso sexual divino. Depois com Alice Cerqueira, procurando novos significados. Nemo e a figura paterna na contemporaneidade. Nós vamos encerrar com a Mariana Rúbia, cuidado e primazia do pulsional. Análise do filme Kramer versus Kramer. Então, vamos lá. Boa tarde, então. Meu nome é Daniel. E o Ion, ele vai aparecer no meu texto em 2 momentos, no começo e no final do texto, porque eu escrevi um texto um pouco mais teórico para trabalhar a questão que me movimentou, inclusive, a escrever sobre esse texto. Eu não vou falar especificamente sobre paternidade, vou colocar uma questão sobre isso no final, mas ao longo do meu texto eu vou falar sobre o masoquismo, né? Primeiro, porque é o meu tema de pesquisa, e segundo, porque é uma situação específica e a leitura de Ion me fizeram pensar numa questão. Essa questão tem a ver com o fato de que sempre, né, em diversas situações em que o meu tema de pesquisa, que é agora, né, o masoquismo e a melancolia, está em questão, ou que eu converso com pessoas a respeito do meu tema de pesquisa, isso sempre move essas pessoas e sempre interessa muito as pessoas, mas uma dessas pessoas especificamente com quem eu conversei, que era uma aluna de graduação de um outro curso, que não tem a ver com psicologia, nem da área de humanas, quando eu falei que eu estudava masoquismo e melancolia, que para trabalhar esses conceitos eu ia interpretar os filmes Ninfomaníaca e Melancolia, do Lars von Trier, ela me disse a seguinte frase: esse tema me interessa muito, mas eu não sou masoquista, tá? Então, essa colocação dela que me despertou esse texto, na verdade, junto com a leitura de Ion, né? Então, vou falar sobre isso, sobre essa questão a curiosidade que eu fiquei, assim, de por que as pessoas negam tanto o masoquismo, e se isso seria possível. Então, essas são 2 questões que vão reger o meu texto, né? Assim, por que o masoquismo é tão negado e se é possível dizer eu não sou masoquista, tá? Ou algo do tipo, né? Então, eu vou ler, né, daqui para diante. Ion, personagem central da tragédia de Eurípides, empregado do templo de Fibo, não tem pai nem mãe. Só conhece dessa relação a possibilidade de uma mãe adotiva, sacerdotisa do templo, que lhe ofereceu seus cuidados. Logo no início da trama, Ion se encontra com Creusa, princesa de Atena, aquela que era sua mãe, ainda não revelada no momento do encontro. Somente ao final da tragédia, pai e mãe são revelados, deixando claro a impossibilidade de se pensar na inexistência dessas instâncias, por mais que elas não aparecessem de fato como culturalmente estabelecidas e definidas. Sabemos desde o início, através de Hermes, sobre esse sujeito que, fruto do encontro violento de um Deus com uma mulher, viverá a sua vida sem o conhecimento e a presença, tanto materna quanto paterna, e também sobre elementos de sua vida e de sua concepção. A falta de conhecimento, ou para ser mais específico, a falta de tomada de consciência sobre esses fatos não determina que eles não existam ou não estejam presentes logo ali em contato com ele a partir de outros elementos ou outras nomeações. Essa linha de pensamento já aponta para possíveis respostas para as perguntas que movem este texto, mas vamos prosseguir apresentando algumas questões que vão esclarecer ainda mais a relação entre sexualidade, cultura, o masoquismo
e esta certa resistência em se assumir o masoquismo. Uma dessas questões é a própria definição do conceito de masoquismo e, por consequência, do conceito de sadismo, feita pela psiquiatria e pela psicanálise, e então popularizada. Ao falar de masoquismo, logo vem à mente, comumente, todo o campo das práticas sexuais sadomasoquistas, que contemplam tanto o masoquismo como o sadismo, que sempre aparecem juntos na mesma cena. Essa ideia deturpa o fato de que o ato sexual é o único campo que comporta o masoquismo e o sadismo. A prática sexual é apenas um dos campos no qual podemos atuar a partir dessas formulações que, na verdade, ocupam primeiramente o campo do psiquismo e, a partir daí, podem ser atuados na relação objetal numa tentativa de metabolização da sexualidade. Essa confusão quanto a esses conceitos vem sendo feita desde os primórdios da psicanálise, que buscou inspiração num campo e não fez senão produzir uma dobra ideológica que foi sendo reforçada ao longo do tempo, inclusive pela própria psicanálise. Sabemos como Freud, em suas elaborações sobre a sexualidade, deixou-se influenciar pelo Manual das Perversões Sexuais de Krafft-Ebing, Psicopatias Sexuais, publicado em 1984. Nesse manual, o masoquismo é definido como uma perversão da vida sexual que faz com que o indivíduo seja controlado por fantasias nas quais se vê sobre o julgo completo e incondicional do desejo do indivíduo do sexo oposto para ser humilhado e abusado, como se fosse um escravo. Fantasias estas que tenta sempre realizar. E o sadismo é definido como uma intensificação patológica excessiva e monstruosa de fenômenos que estão presentes na vida sexual psíquica, sobretudo do homem, da qual nem sempre se tem consciência, como, por exemplo, o desejo de tratar cruel e violentamente o sexo oposto. Essa é uma citação do manual sobre a definição que o Krafft-Ebing coloca para esses dois conceitos. Krafft-Ebing define ainda que o masoquismo e o sadismo estão tão intimamente ligados, sendo possível, a partir de um, concluir por analogia o outro, escrevendo que, abre aspas, sadismo e particularmente o masoquismo mostram que na esfera da vida sexual pode haver fenômenos similares, fecha aspas. É essa ideia que instaura a categoria do sadomasoquismo, que aglutina os dois termos e conceitos numa mesma entidade esta que causa grandes confusões teóricas e dissemina uma ideia moralista do masoquismo em relação à vida sexual. Gilles Deleuze critica radicalmente essa categoria, afirmando que essa aproximação dos termos é uma interpretação apressada dos conceitos, que acaba levando a pensar que basta apenas inverter os signos, subverter as pulsões e pensar na grande unidade dos contrários para se obter masoch a partir de sad. Foram essas ideias as que influenciaram Freud em várias de suas elaborações e conceitos sobre a sexualidade no campo da psicanálise e o levaram, por exemplo, a escrever em 1905 um manual sobre a sexualidade em que categoriza, em primeiro lugar, as aberrações sexuais, com base nesses conceitos, dentre os quais está o sadomasoquismo, definido apenas do ponto de vista do campo sexual. Estabelecer esse caminho de conceituação da sexualidade, tendo como ponto de partida somente estas ideias, fizeram com que Freud desconsiderasse outras perspectivas para falar sobre o masoquismo. A influência do manual de Krafft-Ebing, que podemos verificar nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, permanece em outros textos, tornando confusa a tentativa de Freud em definir psicanaliticamente tais conceitos. Em 1915, por exemplo, em O Instinto e Suas Vicissitudes, Freud define o masoquismo e o sadismo a partir do esquema do movimento da pulsão, sendo o sadismo a pulsão num exercício de violência contra o outro enquanto objeto de investimento. Em seguida, haveria um momento de retorno do investimento sobre o eu e, finalmente, quando depois de a pulsão ter se tornado passiva, o investimento no objeto, visando a satisfação passiva, caracterizando o masoquismo. França e Machado apontam que essa estrutura conceitual é influenciada explicitamente pela ideia do sadomasoquismo como instância única, na qual o masoquismo e sadismo se dão de forma análoga. As autoras apontam que
a instituição feita por Krafft-Ebing dessa instância desvaloriza a obra de Sacher-Masoch em relação à de Sade, fato que leva Freud a instituir o masoquismo como consequência do sadismo. Essa confusão conceitual permanece na obra de Freud até o fim. Mesmo com a publicação de O Problema Econômico do Masoquismo, Freud não abre mão do conceito de 1915 e a teoria permanece influenciada e sem um conceito de masoquismo que não seja limitado pela cena do ato sexual e pelo moralismo. Bersani aponta que Freud falhou em definir a relação existente entre a sexualidade e a subjetividade humana, o que quase fez desmoronar sua construção teórica sobre o tema. Essa falha é apontada nos impasses teóricos com que Freud se deparou em seus estudos e que, de alguma maneira, permaneceram como tais, como impasses, sem uma solução plausível. Bersani critica essa perspectiva, afirmando que não passar de uma visão teleológica sobre a sexualidade humana, calcada sobre o alicerce das relações de poder. Acrescenta ainda que a genitalidade heterossexual é a estabilização hierárquica das pulsões parciais da sexualidade e as perversões do adulto, portanto, tornam-se inteligíveis como a doença de narrativas incompletas. As ideias apresentadas até aqui elucidam em parte a questão da negação do masoquismo por parte dos meus interlocutores. Quem vai querer se reconhecer participante de um grupo restrito de sujeitos determinados doentes do ponto de vista da vida sexual? É como a ideia que se tem da psicologia de modo geral. Eu não sou doido, não preciso de psicólogo. Dizem muitos até hoje quando são interpelados por uma indicação de tratamento. A impossibilidade de se assumir masoquista está na impossibilidade de um conceito forçado por uma dobra ideológica que foi sendo reproduzida no interior da psicanálise enquanto sistema de pensamento que produz, querendo ou não os psicanalistas, normas de conduta. O cuidado que devemos ter em combinar conceitos não pode desconsiderar que a psicologização de tais conceitos, às vezes ou sempre, é inevitável. Um sujeito que se vê, curiosamente, no lugar de masoquista, se interessa pelo tema e questiona as minhas questões de pesquisa, por exemplo, não pode se reconhecer como tal diante de uma teoria que não sabe bem do que está falando. É preciso que pensemos no papel político que temos ao ocupar esse lugar, sobretudo dentro da universidade. Sendo assim, alguns esclarecimentos ainda são necessários, pois talvez não possamos fugir do masoquismo como pensamos ou como pensam essas pessoas, já que não se trata somente de se deixar sofrer pelo outro numa cena de ato sexual. A questão do masoquismo está bem aquém e além desta cena do ato sexual, chamada em sua grande maioria de bizarra. E por que bizarro? Porque é estranho. O que há de estranho e de bizarro em se reconhecer nesse lugar? Sabemos que as elaborações freudianas apresentam uma série de equívocos na tentativa de definir o conceito de masoquismo, de prazer e do eu em relação à sexualidade humana. Equívocos que apontam para as nuances do masoquismo em relação à sexualidade, como ela se dá e influencia a vida em sociedade. Primeiramente, vamos repensar a relação entre o masoquismo e o sadismo em relação à constituição psíquica. Para repensar esse conceito, recorremos a Laplanche, que estabelece que parte do paradoxo ligado à equação de prazer e desprazer, apontando uma solução utópica. O que seria prazer para uma instância pode ser ou é desprazer para outra. Ele também estabelece uma importante diferença entre o que seria sexual e o que não seria sexual, e coloca o sadismo e o masoquismo no campo do sexual, e esses dois conceitos estariam ligados ao campo das tendências, atividades e fantasias que comportam necessariamente elementos de excitação sexual. No outro campo, o campo não sexual, estaria a agressividade. Para compreendermos melhor do que se trata essa diferença e no que ela afeta as teorizações feitas até então, precisamos pensar o que é sexualidade quando ela aparece. Para tal, não podemos deixar de falar sobre a retomada de Laplanche à teoria da sedução, abandonada por Freud.
e sobre a teoria do apoio. Laplanche afirma que a sexualidade surge por apoio, essencialmente sobre as funções vitais e de autoconservação. Mas o corpo só serve de apoio à sexualidade na medida em que é seduzido, erotizado, coexcitado pelo outro. Esse processo se dá devido à situação antropológica fundamental imposta à criança, que se encontra nela no lugar de total passividade, já que o adulto, em vantagem, porque possui um psiquismo estruturado e um inconsciente já sexual. Esse apoio de que Laplanche fala é o da sexualidade nascente sobre atividades não sexuais, ocorrendo no momento primário, em que o surgimento afetivo da sexualidade ainda não se deu. A sexualidade só aparece como pulsão, isolada e percebida, no momento em que a atividade não sexual, ou seja, a função vital, se descola de seu objeto natural ou se perde no processo de tradução. Somente no momento constitutivo de autorreflexão, no qual a atividade é substituída por um objeto refletido no sujeito, podemos falar sobre sexualidade. Essas ideias já nos fornecem elementos para repensar o esquema do movimento de pulsão. Esse que eu falei do Freud, né? Que é o sadismo ao sadismo-masoquismo. Para Laplanche, esse primeiro momento seria um momento, na verdade, de agressividade, onde não se pode falar ainda sobre sexualidade. Somente a partir do segundo momento é que poderia se falar sobre sexualidade, onde haveria um retorno da agressividade, esse momento que o Laplanche faz questão de demarcar, esse momento alto, né? E aí que seria o hetero... Esse momento de autoagressão, que daria origem na interseção com o outro, né, nessa relação objetal, ao sadismo e ao masoquismo propriamente dito, e aí a gente já pode falar sobre a questão da sexualidade. E toda essa questão é para ressaltar a questão de que, na verdade, o masoquismo está num tempo primário em relação ao sadismo, né, que é essa confusão da teoria freudiana, por causa dessas questões que eu coloquei, né, que levaram Freud a estabelecer dessa forma. Bersani ensina que a natureza perversamente polimorfa da sexualidade infantil seria uma função de vulnerabilidade da criança a ser fragmentada em sexualidade. Para Jacques André, a criança vive numa situação de total passividade diante do adulto, sendo assim refratada pela sexualidade, deste que já possui um eu constituído e, portanto, inundado de uma sexualidade masoquistamente elaborada. A sexualidade é um fenômeno particularmente humano, no sentido de que sua própria gênese pode depender de um hiato na vida humana entre as quantidades de estímulo a que estamos expostos e o desenvolvimento de estruturas do eu capaz de resistir ou, em termos freudianos, de ligar a esses estímulos, ou de traduzir, laplanchianamente falando. Essa lacuna necessária, esse hiato necessário à saúde psicossocial do eu é de responsabilidade do masoquismo, que promove a intricação pulsional, permitindo assim que o eu se estruture psiquicamente de maneira suficiente para lidar com a sexualidade e promovê-la. Bersani aponta que a grande questão da sexualidade é que não buscamos somente nos livrar dessa tensão disruptiva, mas, ao mesmo tempo, repeti-la como meio de elaboração e ainda aumentá-la. Eu concordo com Bersani quando ele afirma que a sexualidade, do modo que ela é constituída, pode ser pensada como uma tautologia para o masoquismo, ou seja, a sexualidade e o masoquismo estão intimamente ligados. E o masoquismo promove a sexualidade se elabora a partir do masoquismo. Sendo assim, ainda concordando com Bersani, né, porque ele afirma que talvez seja só porque a sexualidade é ontologicamente fundada em masoquismo que o organismo humano sobrevive a essa lacuna. Apesar de Bersani, em algumas de suas elaborações, conservar uma ideia biologicista, apontando algumas questões no organismo, usando esses termos, né? Eu gosto de pensar nas teorias dele porque ele trabalha essa questão da sexualidade como tautologia do masoquismo e define o masoquismo como uma possibilidade de ligação.
Não é porque Ion não sabia sobre seu pai e sua mãe que essas figuras não estavam ali o tempo todo na tragédia em questão para ele, inclusive definindo sua própria vida. Ion trabalha no templo de seu pai, pai este que havia violentado sua mãe, com quem conversou e acolheu. A tragédia monta a história de modo que os encontros são desencontros, que ao fim são de certa forma esclarecidos. E por mais que esses encontros-desencontros não fossem revelados, ao fim eles estariam ali, em questão o tempo todo. De maneira semelhante se dá a nossa relação com o masoquismo. Não podemos negar nossa condição masoquista só porque entre quatro paredes não cumprimos uma regra bizarra do sexo que determina uma série de práticas sexuais vistas como anormais ou imorais, até mesmo porque negar essa prática não é garantia de que nela não se atua de fato. O masoquismo está sempre em questão, aquém e para além das práticas sexuais. Ele deve ser, antes de tudo, pensado do ponto de vista psíquico, em sua relação com a sua subjetividade, com a sexualidade e então com as escolhas feitas pelo sujeito na vida e no campo do ato sexual. E a questão que eu coloco nessa discussão toda, que tem a ver com paternidade, é o quão masoquista é esse cuidado. Essa é uma questão para todo mundo. Obrigado. Me ouvindo? Tá bom, né? Boa tarde, para quem eu não dei boa tarde. Então, minha apresentação, né, tem o título de Ion, filho de um abuso sexual divino. Eu vou falar, vou pensar a paternidade, né, trabalhando com o Ion. E como eu coloquei, né, na mesa anterior, para mim o termo paternidade é um termo problemático. Então, todas as vezes que eu utilizar o termo paternidade, vou me utilizar dele, né, porque é um conceito, porque é entendível, né, em todos os círculos, mas todas as vezes que eu utilizar o termo, ele tá entre aspas. Quanto tempo que eu tenho, Alberto? 19 minutos. Eu tive dificuldade em reduzir meu trabalho para apresentação, porque tem muitas coisas sobre as quais eu gostaria de falar, mas, então, assim, tem o risco de ultrapassar esse tempo muito grande. Mas, então, me cutuca quando eu estiver extrapolando. Bem, todo abuso é sexual. Como Fábio Belo faz questão de lembrar em seu dia a dia como professor, e também, como fez no terceiro com PDL, em artigo que levou esse nome, do ponto de vista da psicanálise, todo abuso é sexual. A explicação para tal é que todo abuso envolve tanto o sexual de quem abusa, como de quem sofre esse abuso. Quem abusa se utiliza do outro de maneira puramente objetificada, ao mesmo tempo em que retira desse outro a sua condição de sujeito de desejo. Evidentemente, o abuso sexual ao qual nos referimos usualmente em conversas psicanalíticas e não psicanalíticas não tem o mesmo peso e os mesmos efeitos que outras formas de abuso, como o próprio Fábio Belo considera importante ressaltar nesse texto do terceiro com PDL. Por isso mesmo, é a partir desse abuso sexual de sentido não exclusivamente psicanalítico, do qual escolho partir para fazer a leitura de Ion de Eurípides. Como nos conta Hermes, logo na primeira página da tragédia, como apenas um detalhe introdutório da trama, Apolo, também conhecido como Febo, brilhante e luminoso, ou como Lochas, obscuro, entre aspas, violentou Creusa sob a colina de Palas, na terra ateniense, fecha aspas, num dia em que se manifestou nele tal vontade. Dessa violência resultou o nascimento de uma criança abandonada por Creusa no mesmo lugar onde fora violentada. A criança foi chamada de Ion pelo deus Apolo, ou pelo deus Hermes, não fica claro, já depois de ser constituído um jovem adulto, não tendo recebido um nome logo após o seu nascimento. Eu considerei um detalhe importante, né? O Ion, pelo que eu entendi, ele recebe esse nome depois de adulto.
Assim, a peça de Ion é iniciada com a concretização de um abuso sexual de um deus sobre uma mulher mortal, que não tem outra alternativa senão buscar a sua própria maneira de responder a tal abuso. Aí, pensando a paternidade em Apolo, né, a paternidade de Apolo. Na imagem de um deus, Apolo desempenha na tragédia de Eurípides o papel de um pai, a imagem e semelhança de um homem que exerce plenos poderes em uma sociedade patriarcal. Apolo não só governa a vida de Ion, Creusa e Chuto, como também desempenha um papel de estruturação nas relações entre Ion e Creusa, Ion e Chuto e Ion e Atenas. Aparentemente, quando violenta Creusa, Apolo já tem bastante arquitetado seu plano de utilizar a mulher, o filho e um terceiro para conferir nova força ao poderio da cidade de Atenas. Quando pede a Hermes que leve o recém-nascido para o templo para que ele não morra, Apolo então orquestra o seu plano de permitir que a criança viva para mais tarde ser adotada por um mortal, Chito, e por Creusa, para anos depois cumprir a missão conferida pelo deus de reinar sobre a terra de Atenas e colonizar novas terras através de seus filhos. Dizendo a Hermes que cuidará da criança a partir do momento em que Hermes a deixar em seu templo, Apolo se esquiva dos cuidados com o bebê, transferindo-os a uma figura feminina, Pítia, sua profetisa, que se relaciona com Ion como uma mãe adotiva, a qual prestou os cuidados e o amor tão importantes para sua infância e constituição como sujeito. Apolo, assim, exerce uma paternidade distante, a princípio, como aquela que coloca o pai apenas como uma figura auxiliar no contato com o bebê. Mais tarde, com o crescimento do Ion, né, na medida em que ele se torna, no tempo presente do livro, quando ele já é um jovem adulto, a gente pode ver o desenvolvimento das falas do Ion elucidando uma relação com Apolo de pai, Deus e Senhor. Ele, assim, ilustrando esse desenvolvimento, né, ele coloca assim: porque, sem conhecer nem pai nem mãe, sirvo de Febo a almo tempo. Depois ele diz, mais à frente, bendigo, pois, a Deus que me alimenta e o meu benfeitor, que dou o nome de Pai. E Febo, o Febo deste tempo. Oxalá eu nunca deixe de servir assim a Febo, ou se deixar que seja por um feliz destino. Mais tarde ele diz, escapo assim a servidão, quando ele é adotado, né, quando ele se permite adotar por Chuto. Tal qual ocorre frequentemente com crianças cujos pais são os detentores máximos da autoridade, Ion respeita Febo e o ama, mas também deseja se ver livre de sua subjugação, como mostram esses trechos, né, o desenvolvimento deles. Como parte da onipotência que somente um Deus, Pai, seria capaz de sustentar, Apolo também organiza a história e dos mortais submetidos ao seu poder, de maneira que o abuso sexual que deu origem a toda a tragédia se perca na passagem das páginas do livro. Utilizando-se de uma lógica patriarcal, ele se beneficia do fato de Creusa se sentir envergonhada por ter sofrido o abuso, não contando a ninguém da violência que sofrera, nem do filho que teve. Sendo Deus e podendo se utilizar de diversas figuras mensageiras para transmitir os seus recados, Febo nunca é efetivamente questionado pelo seu próprio ato, a não ser nos pensamentos do filho, uma única vez. Como figura divina, tudo aquilo que ele oferece às e aos mortais, ou que as faz, ou que as e os faz submeter, mais cedo ou mais tarde, será visto como uma espécie de sabedoria divina, recaindo como punição ou como presente ao sujeito em questão. E, finalmente, oferecendo Ion, seu filho, ao mortal, Chuto, e permitindo a Creusa reencontrar o seu filho e restabelecer com ele uma relação de amparo e de cuidado,
Apolo mantém a ordem social ao mesmo tempo em que se protege de revelar o seu ato de abuso. Como revela Íon, o respeito à figura paterna colocada no lugar de divindade confere a Apolo a garantia de todas as suas vontades, protegendo-o, inclusive, de falar sobre o abuso sexual que Creusa mencionara, e Íon como tendo se dado com uma amiga. Buscando consultar o oráculo para saber sobre a criança abandonada, fruto da violência sexual, assim responde Íon a Creusa. Então, a Creusa diz para Íon, né, que uma amiga foi violentada por ele e que essa amiga quer saber de que fim levou a criança que foi abandonada. E Íon, né, sem saber que Creusa é a mãe, responde assim: não encontras quem te comunique um oráculo dessa natureza. Porque, demonstrada a sua falta na sua própria casa, Febo não deixaria de justamente punir o autor da revelação. Desiste, mulher. Não se deve consultar um Deus contra a sua vontade. Em grande loucura incorreríamos se obrigássemos os deuses a dizerem aquilo que não querem, iniciando cabras diante de altar ou recorrendo ao voo das aves. É que, se nós alcançarmos pela força alguma coisa contra a vontade dos deuses, adquirimos um bem forçado à mulher, e só aquilo que os deuses dão de bom grado nos pode ser útil. Assim, a paternidade exercida por Apolo se assemelha àquela que vê no pai uma figura que será um terceiro, mais ou menos desligado ou distante da criança, exercendo sobre a sua vida uma função de introdução de uma lei, entre aspas, enquanto organização social, devendo ser necessariamente respeitado e temido por ocupar a priori esse lugar. Afinal, é graças à vontade de Febo que Íon encontra um lugar no seio de uma família formada por uma mulher e um homem de respeito e de posses, podendo mais tarde exercer o seu poder de colonizador, vislumbrado e idealizado pelo Pai Deus. Quanto tempo? Mais 8 minutos. Tá. Bom, então, essa paternidade, né, exercida por Febo, me parece essa paternidade que o Fábio, nos seus grupos de estudo, tem criticado bastante, né, esse lugar, né, associado à onipotência, à virilidade. E eu vejo no livro, né, uma contraposição da paternidade exercida pelo Chuto. E, em oposição a Febo, Chuto é mortal e um estrangeiro que somente foi parcialmente aceito pela sociedade ateniense por ajudar a cidade a vencer uma guerra. Como mais uma das várias manifestações de patriarcado presentes na peça de Eurípides, Chuto ganha, como dote de guerra e prêmio de lança, a oportunidade de se casar com Creusa, mulher vista por Atena como uma nobre dama, cujo antepassado diziam ter nascido da terra. Talvez por causa da estrangeiridade de Chuto, que aparece em vários momentos do livro como uma representação de infelicidade, estéril é a longa união entre Chuto e Creusa, o que deixa o casal livre de filhos a despeito da sua vontade. Diferentemente de Febo, que apenas manipula mortais de acordo com seus próprios interesses, Chuto demonstra o desejo genuíno de ser pai e se alegra diante da notícia obtida no templo de Trifônio de que não voltará para casa sem filhos. Recebendo a notícia do oráculo de Apolo de que o primeiro que encontrasse seria seu filho, ao encontrar Íon, Chuto o invade de mensagens enigmáticas de sedução que assustam o jovem. A princípio, Íon, se defende da forma excessivamente afetiva com que Chuto com ele interage, até que finalmente aceita o mortal como pai, diante de suas explicações, assim como por entender que ser filho de Chuto poderia retirá-lo da condição de servo de Apolo. Perguntado por Íon como poderia ter se tornado seu filho, por doação ou por nascimento, Chuto responde que recebeu Íon por doação daquilo que já lhe pertencia.
Nesse momento, Chuto responde da mesma forma que poderia fazer um pai biológico que acreditasse ser o seu filho alguém originado da união sexual com uma mulher. O desejo de Chuto não permite dúvidas nem origina questionamentos. Crente na palavra de Deus, ele está certo de que Ion lhe pertence enquanto filho, isto é, como um sujeito de desejo ao qual está pronto a investir o seu próprio desejo. Questionado por Ion sobre quem seria sua mãe e recebendo do filho a suposição de que sua mãe seria a terra, Chuto subverte a cultura ateniense, que, em geral, reconhecia como cidadãs e cidadãos apenas aquelas e aqueles que com quem tinham uma ligação tão forte a ponto de ser caracterizada metaforicamente como maternal ou ainda possível do atravessamento de gerações. Ao mesmo tempo, Chuto também afronta a ligação entre Ion e Creusa e entre Ion e Atenas, podendo ser essa reação vista como uma reação inconsciente diante de uma ligação com uma mulher e com uma cidade, da qual ele não faz parte e da qual não pode interferir. Bom, como eu tenho 5 minutos, eu vou pular a parte em que eu falaria sobre a Creusa, o Ion e Atenas, né? A Creusa, ela, apesar de que, como eu vou pular essa parte porque o tema do congresso é a paternidade, né? Mas me parece que Ion fala bastante de maternidade, né? E porque a Creusa, ela tem um papel muito importante não só na vida do Ion, como em todo o enredo, né? A maneira como o Ion vai ser aceito na sociedade, né? Os arranjos que o Apolo faz para que Ion seja aceito nesse lugar. Mas fica, então, a propaganda para vocês lerem o texto nos anais do Congresso e no livro. Mas, concluindo, apesar do tema do quarto com PDL ser a paternidade em Ion de Eurípides e não a maternidade, ora abdicada por Creusa, ora exercida por ela, faz-se extremamente necessário ressaltar que, nessa obra, toda relação analisável entre uma ou um adulto e Ion se dá a partir de um ato de violência que parte de um Deus, ser onipotente, imbatível, invencível. Essa imagem de Deus não raramente se relaciona com a imagem de pai em nossa sociedade patriarcal. Um dos motivos pelos quais eu acho que paternidade ainda, apesar dos nossos esforços, ainda é um termo problemático. A violência sexual que ganha na obra de Eurípides contornos de um mero detalhe da tragédia parece uma imagem de cores muito vivas da representação de paternidade que já há algum tempo nos vemos questionando juntamente com Fábio Belo, uma paternidade demasiadamente ligada a um modelo de pai que se pretende onipotente, viril, autoritário. Graças a tal concepção, quando apresentada a ideia de um pai que investe energia libidinal numa criança, não raro e, infelizmente, se dá uma ligação entre essa figura paterna e a criança, uma imagem de... Se dá, né, a essa figura paterna uma imagem de abusador. Como se só houvesse uma única maneira de ser pai, necessariamente violenta, necessariamente abusadora, né? Faz-se necessário, pois, que neste quarto com PDL e diante da tragédia de Eurípides, nós não cedamos à sua sedução, à sedução de Eurípides, para esquecer ou para recalcar o abuso sexual norteador de uma obra, para que Ion possa nos transmitir suas mensagens enigmáticas, ansiosas por tradução, por uma tradução que seja salutar. Oxalá, Ion, Eurípides e esse congresso nos incentive a prosseguir pesquisando, pensando e incentivando paternidades que não impliquem em nenhuma forma de violência, quer seja essa dirigida às mulheres, quer seja essa dirigida às crianças. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Alice, eu vou apresentar o resumo do artigo, que é Procurando Novos Significados, Nemo e a Figura Paterna na Contemporaneidade. Segundo Bruno Bettelheim, os contos de fadas possibilitam que conflitos internos sejam exteriorizados de maneira simbólica, não suscitando mecanismo de defesa nos adultos e angústia nas crianças.
Nesse aspecto, o irrealismo dos contos de fadas é muito caro. A partir dessas considerações, visa-se analisar o filme de animação Procurando Nemo, do ano de 2003, que conta a história de um peixe-palhaço, Marlin, que supera todos os obstáculos apresentados em seu caminho para resgatar seu filhote, Nemo. Esse filme foi escolhido para auxiliar no objetivo desse estudo, que é compreender o papel do pai na contemporaneidade em situações nas quais ele é o principal cuidador. Tomaremos a obra como espécie de conto de fadas contemporâneo, já que sua estrutura narrativa guarda semelhança com as histórias infantis estudadas por Bettelheim. A análise do filme partirá do diálogo teórico entre as teorias de Winnicott e Laplanche. Para tal, é caro o método da psicanálise aplicada, a qual dita que, ao analisar uma obra cultural, deve-se estar atento ao que torna o objeto válido para estudo, ou seja, sua particularidade. Além disso, é necessário utilizar o método comparativo, através da aplicação da hipótese formulada, a partir do elemento em destaque, nas outras partes do objeto de estudo. Dessa maneira, a projeção do analista é evitada e permite-se que ele fique mais atento ao inconsciente da obra, segundo Mezan. Vale ressaltar que, com o suporte da psicanálise aplicada, é possível dar contiguidade ao movimento da Revolução Copernicana, que, segundo Laplanche, inicia-se na teoria freudiana quando é formulada a teoria da sedução. No entanto, quando ela é abandonada, há o retorno ao ptolomeísmo. Com isso em mente, o filme será analisado colocando em xeque as considerações psicanalíticas clássicas, nas quais o cuidado e a relação dos pais para o infante são regradas pela noção de apoio às moções instintuais da criança, tirando o papel intrínseco da sexualidade do cuidador no processo. Aí agora eu vou dar uma pincelada na teoria do amadurecimento de Winnicott. A teoria do amadurecimento de Winnicott é fundamentada no preceito de uma tendência inata ao desenvolvimento, ou seja, a integração em uma unidade. No entanto, essa tendência não significa uma determinação. Para que ela seja concretizada, é necessário de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons. Nesse ponto, o foco recai na mãe, que é pontuada como a principal cuidadora da criança. Assim sendo, a ênfase do amadurecimento foca nos estágios iniciais da criança, nos quais as tarefas de integração no tempo e no espaço, habitação da psique no corpo, constituição de si mesmo, são postas para o sujeito. Apesar desses estágios não serem lineares, certas tarefas só podem ser realizadas se as dos estágios anteriores tiverem sido completadas. Caso isso não ocorra, novas tarefas irão surgir e o sujeito, carecendo da maturidade necessária, não poderá realizá-las. Ele pode encontrar uma maneira de resolvê-las, seja pela racionalização ou pelo mecanismo de defesa do falso si mesmo. No entanto, como a base utilizada para essas soluções não está assentada de maneira firme, essas aquisições não serão integradas em seu si mesmo. Desse modo, o processo de amadurecimento é interrompido e um distúrbio emocional é instaurado. A partir do esboço feito, pode-se ter um vislumbre da teoria que, apesar de apresentar vários pontos positivos, padece em certos aspectos, tais como a dessexualização do processo do amadurecimento, a simplificação do papel do pai como suporte da mãe e como instaurador da lei na criança, e a noção de uma tendência ao amadurecimento que é inata. Com respeito à dessexualização do processo do amadurecimento, é cara a contribuição de Laplanche no livro Freud e a Sexualidade, o desvio biologizante, na qual o autor afirma que, se as pulsões estão postas desde o início na vida de um indivíduo, a gênese do sexual deixa de ser um problema. Dessa maneira, a importância da presença do cuidador e o seu papel na formação do sujeito sexual, a partir da sedução, é perdida. Em outras palavras, a sedução é excluída. Percebe-se, portanto, que, na teoria winnicottiana, a sexualidade no seu caráter de ligação e desligamento não é considerada. O cuidado do cuidador para com o bebê não é visto como impregnado de mensagens enigmáticas que remetem a conteúdos inconscientes e recalcados. Aí agora eu vou partir para a análise do filme de determinadas cenas. O episódio da baleia e o renascimento. Em Procurando Nemo, vemos um pai que é o único cuidador da família. Desde o início da vida de Nemo, Marlin estava atento, de maneira excessiva, aos cuidados de que o filhote necessitava. Após sua longa jornada do fundo do oceano para o ambiente terrestre, Marlin, através de sua parceria com Dory e do percurso repleto de percalços, passa a ser menos restritivo para com Nemo. Como Dory provoca essa mudança em Marlin? Para responder essa pergunta, é importante a cena em que ambos estão dentro de uma baleia. Marlin está nervoso e se debatendo contra a boca do peixe, tentando forçar sua saída.
Dory, por outro lado, está tranquila e se divertindo com a quantidade de água presente. Marlin irrita-se com a colega e a culpa pelo que aconteceu. Nesse momento, a personagem se entristece e segue um diálogo entre ela e Dory, no qual Marlin fala que, abre aspas, tinha prometido que nada aconteceria, fecha aspas, com seu filho. Dory então pontua que essa promessa era estranha, pois se ela fosse cumprida, nada de fato aconteceria com Nemo. Na cena seguinte, o nível de água dentro da criatura reduz drasticamente e a baleia começa a empurrar os peixes com a sua língua para o nível mais interior de seu corpo. Dory acha que eles devem se soltar. Marlin não concorda e manda Dory parar com o que estava fazendo e fala, abre aspas, você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Fecha aspas. Logo em seguida, a própria personagem se espanta com o que tinha dito, pois tal fala foi a mesma que Marlin tinha falado ao Nemo quando o filho foi ao mar aberto em direção ao barco. A cena no interior da baleia, portanto, simboliza a mudança interna que ocorre em Marlin. Assim como na história de Jonas e a baleia, a permanência de Jonas no estômago do animal visava ao seu retorno à vida como um homem melhor, segundo Bettelheim. Isso pode ser verificado em Procurando Nemo a partir da comparação do comportamento de Marlin no início do filme com o final, no qual ele se mostra animado com o dia de aula de Nemo, brinca com o filhote no caminho da escola e conta piadas para os pais dos outros alunos, completamente o oposto de como ele se portava antes. Assim, percebe-se que a cena de Marlin no estômago da baleia simboliza o renascimento desse pai. Paternidade e gênero, crítica à dobra ideológica. Logo nos minutos iniciais do filme, se vê um pai viúvo que toma conta de seu filho, o qual tem ímpeto para sair de casa, ir para a escola e conviver com outras crianças que não conhece. Segundo Elza Oliveira Dias, uma criança só pode tornar-se uma pessoa real sob os cuidados de um ambiente que a sustenta e a auxilia nos processos de amadurecimento. Portanto, Nemo foi cuidado num ambiente que propiciou um bom acolhimento de seus gestos espontâneos. Houve para ele um pai que possibilitou seu crescimento pessoal, emocional e o deixou confiante para buscar novas vivências. Tal evidência permite o questionamento do conceito de mãe suficientemente boa, que, segundo Elza Oliveira Dias, é apta a reconhecer e atender às necessidades do lactante, pois ela está identificada com a criança. Um pai não poderia exercer essas funções? Um cuidador, independente do seu gênero e orientação sexual, não poderia estabelecer esse tipo de relação com uma criança? Por que restringir tal comportamento a apenas a mãe? No texto Preocupação Materna Primária, Winnicott diz que a mãe é condicionada biologicamente a lidar de maneira especial com as necessidades da criança.